Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Adriana Lima, da Escola de Instrumentação Henri Dunant, e o assunto de hoje é como o instrumentador deve se comportar durante uma entrevista de emprego. Uma pessoa me fez essa pergunta essa semana e eu achei interessante fazer um vídeo a respeito disso. Bem, você sabe que quando você vai participar de um processo seletivo numa empresa, o próprio nome já diz, é um processo seletivo. Então são várias fases. Um dia tem uma prova, no outro dia tem uma entrevista com o gerente, depois tem dinâmica de grupo. E geralmente quando o instrumentador vai fazer esse processo, vai participar de um processo, não é como ocorre em outras empresas. Geralmente ele vai até a clínica do cirurgião e ali é uma entrevista realizada de uma forma mais sucinta. Ou seja, você tem pouco tempo para demonstrar o seu profissionalismo em questão ali de 15, 20 minutos mais ou menos, ok? Bem, primeira coisa com relação ao horário. Lembrando que o que eu estou dizendo aqui não é única e exclusivamente para uma entrevista de instrumentador. Isso aqui também não é minha área, ok? Primeira coisa com o horário. Não se atrase e também não chegue com muita antecedência. Pelo menos 20 minutos é o suficiente. Com relação à aparência, para as mulheres, evite roupa muito justa, transparência, decote, maquiagem muito pesada, muitos adornos. Quanto menor a informação, melhor. E no caso dos homens, não que seja necessário você usar um terno, mas use uma calça de alfaiataria, uma camisa com uma cor discreta, é o suficiente. E cuidado com perfume forte também. Currículo bem elaborado e direto. Não encha linguiça com seu currículo. Seja bem sucinto. Coloque os hospitais em que você trabalhou, onde você realizou o seu estágio, por quanto tempo, quais as equipes que você trabalhou, o que você desempenhava em cada equipe com cada cirurgião, se você trabalhou também nas clínicas. Mencione tudo de uma forma muito direta e objetiva. Caso você não tenha ainda trabalhado com nenhuma equipe, você coloca onde você fez o seu estágio e aí você só menciona outras empresas que você trabalhou, mesmo que seja em outras áreas, mas aí você não precisa detalhar. Não ser muito óbvio nem prolixo, ou seja, o cirurgião te faz uma pergunta, você fala sim, não. Ou então você dá aquela volta toda para responder, ou enrola muito. Então você responda sim ou não e faça um breve comentário argumentando aquilo que ele te perguntou. Bastante importante, não minta sobre as suas experiências. Você vai, sei lá, é um cirurgião vascular e você trabalhou com neuro, e aí no estágio você entrou em 15 cirurgias da vascular, você não pode dizer, por exemplo, que você tem experiência. Então fale a verdade. Eu instrumento há tantos anos, para tal equipe, realizava atividade X, atividade Y, na clínica, assim assado, porém eu não tenho experiência com a vascular. Ou, se você tiver pouca experiência, você fala, doutor, eu tenho pouca experiência. Eu entrei nas cirurgias A, B, por um período de 6 meses. Por quê? Se você mentir, mais cedo ou mais tarde, essa informação vai aparecer. Então, não minta sobre as suas experiências. Ou um assunto bastante comum é a respeito da videolaparoscopia. Você atuou pouquíssimo tempo na videolaparoscopia. Às vezes você conhece o equipamento, as pinças, os trocárteres, e aí você fala que só pelo fato de conhecer você tem experiência. Então você menciona, eu tenho um conhecimento basal, conheço o equipamento, conheço as pinças, mas trabalhei por tantos meses somente com videolaparoscopia. Cuidado com você demonstrar nervosismo, ansiedade. Às vezes nós podemos fazer isso de uma forma involuntária, roer unha, ficar agarrada com a bolsa, ou então ficar balançando a perna, fazendo assim com os dedos, tá? Então sente-se numa posição ereta, respire fundo, fale devagar. O cirurgião sabe que você, ou qualquer outro entrevistador, sabe que quem está sendo entrevistado está sendo avaliado, então, portanto, está nervoso. Então, não se preocupe se por algum motivo, em algum momento, você gaguejar. Respire fundo, pense antes de responder, elabore as suas respostas de uma forma bem sucinta. Hoje, no mundo corporativo, uma coisa que é bastante comum é eles pesquisarem as redes sociais. Antigamente eles faziam muito uma pergunta do tipo, fale a respeito da sua vida pessoal, do que você gosta de fazer aos fins de semana, enfim.
Hoje eles pedem, você vai preencher uma ficha, coloca lá as redes sociais. As redes sociais falam muito sobre você. E falando sobre essa possível pergunta, o cirurgião ele pode falar, fala um pouco a respeito de você. Ele está querendo saber da sua vida profissional, tá? Caso ele faça alguma pergunta pessoal, você é casado, você tem filhos, ele vai te fazer uma pergunta direcionada para o campo pessoal. Mas quando ele falar, faça um resumo sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional, aliás. E aí você fala onde você trabalhou, mas lembrando que é direcionado para o campo profissional, ok? Muito importante, acordo salarial. Você vai numa empresa, participa de um processo seletivo e aí você vai concorrer a vaga X, sabe que o salário é Y, vai trabalhar de segunda a sexta e muitas vezes a carga horária do instrumentador ela é diferenciada. Exemplos, você pode trabalhar com ele de segunda a quinta no hospital, sexta e sábado está na clínica, fazer uma outra atividade. Então, anote todas as suas dúvidas. Doutor, eu tenho algumas dúvidas aqui, eu posso esclarecer com o senhor? Então você vai lá, faça todas as suas perguntas. Por que acontece? Ele te contrata, aí depois de um mês que você vai receber, aí você fala, mas ele não está me pagando a gasolina. Então você vai registrar, não vai registrar. Então, perguntas como, doutor, eu faço faculdade à noite, então às 7 horas da noite eu estou na faculdade. Se tiver cirurgia, se a cirurgia se estender do período da tarde, é registrado? Não é registrado? Se houver cirurgia fim de semana, de madrugada, eu também preciso ir ou não? Então tire todas as suas dúvidas, tá? Eu não posso perguntar, eu corro risco de perder a vaga? Muito pelo contrário. Tá? Você está tirando todas as suas dúvidas ali, você está demonstrando que é uma pessoa interessada e inteligente. Bem, possíveis perguntas que o cirurgião pode te fazer, né? Falar um pouco a respeito da sua vida profissional, né? Eu já mencionei agora há pouco, então você já tem que ter essas respostas na ponta da língua, meio que elaborada. Então, de repente, ele é um cirurgião que ele gosta de fazer perguntas mais elaboradas, ele pode pedir para você falar, fale um pouco sobre as suas qualidades, sobre os seus defeitos, sobre a sua rotina ali no centro cirúrgico, como você se comporta durante uma situação de estresse com a enfermeira, com o circulante de sala, durante uma cirurgia. Então você já tem que ter essas respostas elaboradas aí na sua mente, ok? Por que eu devo te contratar? Por que eu devo contratar você que não tem experiência na minha área? Eu dei o exemplo aqui do vascular, eu entrevistei outros profissionais, outros colegas que tinham experiência na cirurgia vascular. Por que eu devo te contratar e não eles, já que você não tem experiência? Tá? Então isso faz bastante diferença. Então lembrando, esse assunto não é um assunto da minha área, mas nesses 20 anos de experiência eu já passei por muitas entrevistas de emprego e esses assuntos, esses aspectos me ajudou bastante. Então é importante que você esteja preparado para uma entrevista, ok? Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu comentário, a sua sugestão para um próximo vídeo. Se inscreva se você não é inscrito e nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Escola Henri Dunant. Muito obrigada e até o próximo vídeo.